Olá, bom dia todo mundo aí da Vibe Mundial. Estamos aqui começando um programa, né? Um programa de domingo, um programa nesse dia abençoado. E hoje nós estamos aqui com o Pedro na produção aqui, dando maior assistência. Já combinei com o Pedro. Gente, tô gripado aqui. Então eu falei, Pedro, olha, se eu estiver tossindo, corta aqui que eu já volto, né? Então, vamos lá, vou dar o meu melhor aqui para a gente falar de um tema interessante que é a cura, né? Mas a cura da alma. Então, vamos desenvolver esse tema, viu? Se você não me segue nas redes sociais, lá no YouTube, dá uma olhada lá, se inscreve no YouTube para você receber os novos vídeos, as coisas que eu estou fazendo, tá? É Leonardo Alves 574 e no Instagram, Leo Alves _Las, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse programa aqui, esse bate-papo gostoso nesse dia de domingo. Então, se você estiver em casa, se você estiver no trabalho, assim como eu, se você estiver também no carro, vamos lá, vamos desenvolvendo esse tema, né? Então, olha, eu estava meditando para trazer esse tema aqui para vocês. E sempre quando eu venho aqui para a rádio, né, eu estava escutando aqui ainda há pouco o Wagner Borges, falando sobre a preparação dele, que o tema vai surgindo ao longo das sessões, antes do programa. E assim como ele, também vou me preparando, né? Porque estar aqui não é a respeito, não é a respeito de vaidade, é para passar uma mensagem, né? E eu estou falando isso justamente porque tem a ver com o tema, né? Tem a ver com o tema da cura da alma, tem a ver com esse processo de olhar para toda essa estrutura e conseguir compreender o que é esse campo áureo, o que é esse campo da alma que nos toca tanto e que muitas vezes nos traz condições ali de olhar para toda essa situação e ir desenvolvendo e compreendendo novos aspectos a respeito de nós, né? Antes disso, nós precisamos desconstruir algumas coisas para que a gente possa construir a ideia em si, né? Então, a questão da cura da alma, é preciso ter muito cuidado ao explicar isso. Eu vou tentar me esforçar bastante para explicar isso, porque não é algo simples. Muitas vezes as pessoas confundem os múltiplos processos de cura. Existe a cura do corpo, né, do corpo físico, alguém com alguma debilidade fisiológica precisa seguramente precisa de um tratamento, muitas vezes. Tantas pessoas aí que geralmente escuta, né? Eu recebo pessoas, pelo fato do programa ter esse nome, eu ter trabalhar com a saúde, né? Recebo mensagens de pessoas, muitas vezes pedindo algum tipo de vibração, né? Algum tipo de ajuda nesse sentido. Porque são pessoas que reconhecem a proporcionalidade do que é esse nosso equilíbrio energético, né? E sempre que a pessoa me pede, eu falo assim, olha, então vou ter um intervalinho aqui, eu mando para você uma energia, mando para você um reiki, não tem problema nenhum, né? Então, esse aspecto da nossa energia e da nossa alma, né? Geralmente existem questões, sintomas que quando são percebidos, eles revelam algo, né? Então, eles revelam algo que está diretamente relacionado a processos que nós estamos vivendo. Ou seja, um sintoma fisiológico, né, ele está dizendo algo. Ele está dizendo que existe questões diversas que nós muitas vezes nos preocupamos muito ou que nós estamos com uma intenção equivocada, né? Ou seja, estamos com determinadas situações que o corpo ele começa a apresentar, ele começa a falar conosco através desses sintomas, que pode ser, assim como eu estou aqui com uma gripe, né?
Pode ser algum outro tipo de problemática, alguma área no corpo que fica com algum tipo de inflamação, né? Uma enxaqueca, uma dor no estômago, né? Então, tanto a medicina quanto também a psicologia tem uma área, tem uma matéria específica, né? No curso de medicina, no curso de psicologia, chamado de psicossomática. O que é a psicossomática? Ela é o estudo da influência das emoções no corpo humano. Olha que interessante, né? É a parte da medicina e da psicologia que começa a dar atenção ali para a influência das emoções ah, nos sintomas fisiológicos, né? E isso é muito importante, porque, a meu ver, a minha singela, aqui simples, percepção, a psicossomática seguramente é o início desse crescimento entre a junção do corpo, da mente e do espírito, ok? Que é uma das coisas que eu venho estudando já há uma certa quantidade de tempo, né? Comecei a trabalhar muito jovem como terapeuta, né? Me formei em psicologia e nunca mais parei de estudar. Então, e com isso você vai assimilando. Primeiro eu fui fazer psicologia, depois fui fazer cursos de especialização na área da psicologia e depois comecei a ver que no consultório existiam situações que não existia teoria que explicasse, né? Então, se você vai ler as teorias de personalidade, né, de Jung, Jacques Lacan, Sigmund Freud, entre outros, ou das linhas mais behavioristas, linhas mais fenomenológicas, Gestalt, você vai lendo tudo para tentar procurar, procurando conversar com profissionais de outras áreas, e tem alguns fenômenos especificamente que começam a acontecer que eu não sabia descrever, mas aquilo fazia parte do meu processo de treinamento do que eu iria abrir um campo diferente de atuação, né? Então, que incluiria no meu trabalho também o aspecto espiritual e energético, bioenergético, né? Então, veja só, durante esse processo, eu fui fazendo cursos, fui me especializando, olhando para as questões dos fenômenos não palpáveis e comecei a perceber que eu não sabia nada. E cada vez que eu estudo, começo a perceber mais ainda o quanto que tem ainda para estudar, né? O quanto que nós precisamos nos colocar de maneira assim, olha, sou um aprendiz de todo esse conhecimento e vamos continuando assim e quero continuar sendo um aprendiz, né? Muito me recordo, sempre falo desse trecho de uma entrevista da escritora Clarice Lispector, ao ser perguntada. Isso está no YouTube, programa da TV Cultura Panorama, da década de 70. Ela diz assim, perguntada que existia como ela se sentia ao se perceber como uma escritora de sucesso, ela responde assim que ela se sente uma amadora, né? Porque ela não fazia questão de ser de ter essa imagem de profissional. Eu também não ligo não, tá? Também não ligo para nenhuma nomenclatura. Eu estou aqui para fazer meu trabalho e na hora que ele tiver concluído, seguramente sentirei uma paz no meu coração e, e a questão do passar dessa para outro plano será apenas, né? O jeito que isso vai acontecer é apenas uma desculpa chamada morte. Então, diante a isso, veja só, eu estou só introduzindo o tema aqui, né? Hoje o programa é de 1 hora, com um intervalinho no meio, então dá para a gente desenvolver bem. Então, diante a isso, vocês começam a perceber que essa questão
da psicologia, da medicina começar a se abrir para ver a influência das emoções no corpo físico. Bem como tem, por exemplo, um conhecimento de 3.000 anos, 4.000 anos, né? Tanto da medicina chinesa como da medicina Ayurveda. E isso faz com que todo esse processo, eles lá no Oriente, eles já sabiam disso. Nós aqui no Ocidente, a esse nível de interação com o corpo, mente e espírito, nós estamos engatinhando ainda, né? E foi por isso que eu fui estudar a medicina chinesa para tentar entender, né, o que que a medicina chinesa fala sobre esse conceito de corpo, mente e espírito, né? Então, veja só. E aí, introduzindo já a questão do espírito, da alma, do campo sutil, dessa cura interior, né? Nós vamos hoje aqui aprender a fazer uma questão, né? A nos colocar como agente de cura, né? Como um agente de cura. Só que não entenda que é um agente de cura para o outro. É um agente de cura para si, ok? Eu sempre brinquei com todos que me conhecem, dizendo assim que eu trabalho para minha profissão acabar, né? As pessoas se escandalizam, algumas pessoas, terapeutas e psicólogos, dizem assim, mas Léo, mas pelo amor de Deus, como assim? Como para a profissão acabar? É exatamente isso. Meu compromisso é para que essa profissão, ela acabe. Porque você concorda comigo que a profissão de terapeuta, de curador, de psicólogo, ele existe porque nós não aprendemos a mover essa estrutura de cura dentro de nós? Concorda comigo? Você pode concordar ou discordar. No entanto, a grande questão é que, a partir do momento que nós olhamos para toda essa questão, né? E percebemos que a gente muitas vezes precisa de ajuda para aprender a lidar com as nossas emoções e com a nossa estrutura física. Quando nós percebemos isso, né? Isso é extremamente importante para nós. No entanto, diante a essa perspectiva, nós precisamos de ajuda e a ajuda é extremamente bem-vinda, né? Num momento de curar os nossos aspectos emocionais ou fisiológicos, ou até mesmo da alma. No entanto, ao longo do tempo, eu acredito muito que o ser humano ele vai conseguir, né? Isso é a evolução natural. É claro que tem trabalho para chegar até lá, mas a evolução natural desse plano aqui e desse planeta é justamente para que a gente possa compreender que nós podemos ser agentes de cura dentro de nós. Eu não estou dizendo que se você está com um problema fisiológico, se você está com algum tipo de patologia, de doença, você não deve procurar um médico. Se você está com algum tipo de questão emocional, uma depressão, uma crise de ansiedade, qualquer que seja a questão, que você não deve procurar uma terapia, uma psicoterapia, um psicólogo, de sua confiança. Mas eu estou te dizendo que você pode começar um processo de mergulho interior para que você tenha condições de mover essa estrutura de cura. E no momento que nós movemos essa estrutura de cura dentro de nós, o que acontece? Cria-se um campo vibratório diferenciado. Esse campo vibratório, ele gera dentro de nós uma energia que as outras pessoas acabam sentindo, né? Existe um livro muito bonito que eu sempre indico, da Bárbara Ann, né? Mãos de Luz. É um livro de capa azulzinho, depois você pesquisa. A Bárbara é uma terapeuta bioenergética, vamos dizer assim, e ela consegue ver o campo vibratório da pessoa. Ela vê até as cores, né? E ela explica isso no livro dela. Existe uma trilogia, né? Tem o Mãos de Luz, é o primeiro, e os outros dois eu não me recordo aqui agora. Mas só jogar na internet você consegue. Bárbara.
E ela explica sobre esses campos vibratórios. Isso é muito importante se você quiser estudar depois, se aprofundar no tema, né? Mas aqui eu gosto de coisas, né, para você fazer logo agora, né? Porque quando eu estou falando, a minha energia aqui, ela é uma energia que está diretamente conectada com esse campo de com esse campo de cura. Ou seja, eu não tenho a intenção de vibrar nisso. Eu me soltei dentro desse campo. E é isso que eu vou ensinar para você hoje aqui, tá? Ou seja, no momento que eu estava meditando ali na sala, escutando Wagner, eu estava meditando e me conectando, me soltando nesse campo onde eu não tenho a intenção de vibrar desse jeito. Mas no momento que você entra dentro desse campo, que pode ser um campo meditativo, você começa a vibrar nessa energia. Porque para entrar nesse campo de cura interior é muito simples, mas as pessoas complicam, tá? E eu sempre gosto de facilitar as coisas, né? A gente não precisa dar uma volta muito grande, fazer todo um rito, um ritual para né? Para entrar dentro desse campo. É muito simples. Basta você se desprender de toda e qualquer intenção. Olha isso. Então, veja só. Imagine que eu estou aqui. Eu estou aqui com o meu sintoma aqui com um vírus de uma gripe, né? É evidente que eu quero melhorar, né? Todo mundo lá em casa ficou gripado, que tem uma filhinha pequenininha, ela pegou na escolinha dos amiguinhos e a gente ficou gripado também. Claro que nós três lá em casa queremos melhorar, né? No entanto, para gerar esse processo, para a gente se colocar nesse processo, até para receber essa ajuda, se você parar em um estado meditativo, né? Que a meditação, basta você sentar em algum lugar, você pode fazer deitado, mas o perigo de fazer deitado é apenas olhar para mergulhar nessa estrutura e dormir. Se você dormir também não tem problema. Se você entrou com essa é, com essa é, 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 com essa intenção, vamos dizer assim, que eu já explico, eu só vou colocar a intenção para você entender, mas logo adiante a gente vai ver que não pode ter intenção. Se você entra com essa intenção, inevitavelmente você vai receber ajuda. Só que para você mover essa estrutura da cura dentro de si, para a gente trabalhar o nosso arquétipo curativo, o arquétipo do curador em nós, né? Que você não precisa trabalhar necessariamente na área da saúde para ter esse arquétipo do curador. Eu já vi curadores, programadores de computação, engenheiros, né? Dona de casa, benzedeiras, né? Tem muitas benzedeiras que são curadoras, né? Tem o arquétipo da cura. Então, quando nós vamos movendo essa estrutura, né? E nós sentamos ali em um estado de relaxamento e você começa a se desprender, né? Você começa a se desprender daquilo que você entende que você é. Começa por aí. Começa falando assim, olha, o que que eu sou? Né? Era o exercício que eu estava fazendo ali. O que que eu sou? Ah, eu sou o Léo. Mas será que eu sou o Léo mesmo? Então, assim, começa a se desprender de tudo isso, né? Veja, Léo, né? Leonardo é o nome que me deram. Eu estou aqui nesse corpo, mas eu sou uma energia conectada nesse corpo, balançando esse boneco aqui e falando algumas coisas para vocês e tentando cumprir a minha missão aqui nesse plano, né? Então, nós somos uma energia. O objetivo disso é você se conectar com aquilo que você é de fato, com essa energia. Então, na hora que você senta em relaxamento e começa a se desprender, olha, eu estou aqui, eu vou começar a me conectar com essa energia, né? Vou começar a me conectar com esse ser que é a minha essência. No momento que você vai fazendo isso, você vai mergulhando em um aspecto
que você começa a receber apoio. Porque essa energia você começa a expandir, né? Você começa a expandir aquilo que você é por dentro. Quando você faz isso, o objetivo não é que você tenha a intenção de fazer isso. Isso é bem desafiador de compreender, mas quando você compreende sentindo, fica muito mais fácil. Você vê que não é complexo, tá? Você apenas se solta. Imagine só. Eu não sei se você sabe nadar ou se você sabe boiar em uma piscina, mas para você boiar, você precisa ter uma atitude específica, você precisa jogar a sua intenção para, se você quiser boiar assim de barriga, né? Barriga para cima, você precisa colocar a sua intenção projetando um pouco o seu abdômen para frente, né? E o seu quadril para frente. Então você projeta seu quadril e o abdômen para frente e relaxa. Quando você relaxa desse jeito, você fica ali boiando na piscina. E aí, naquele momento, você relaxa dentro daquela posição. Olha que interessante. É mais ou menos isso. É como se você estivesse boiando numa água, ok? Numa água calma. E o objetivo é você se soltar ali. Esse é o objetivo. O objetivo não é que você fale assim, olha, eu vou entrar nesse campo, vou expandir, sem essa de protagonismo, tá? Porque, olha, o mundo tá cheio de protagonistas. Eu não sei como seria um filme que descrevesse o nosso mundo. Só tem protagonista, tá? Tô usando um pouquinho de ironia aqui pra gente conseguir compreender, né? Que existem num filme existem coadjuvantes, né? Existem aquelas pessoas que estão fazendo o movimento em uma cena e tudo isso ajuda a contar uma história, mas no nosso mundo tá cheio de protagonistas. Então, larga disso de protagonista, tá? Essa questão de você compreender que você precisa fazer alguma coisa. Não, você vai se soltar, ok? Então você pode fazer isso sendo engenheiro, sendo dona de casa, sendo motorista, sendo Uber, né? Esse dia um Uber falou que me escuta. Eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, sempre que que ele está dirigindo, ele coloca os vídeos aqui no YouTube dos programas. Então, veja só, querendo se instruir, está no exercício da profissão dele, mas aprendendo, se conectando com ele. Então, você vai se colocar nesse lugar de se soltar, né? Você pode ficar sentadinha ou sentadinho ali e você se solta. E a partir disso, você pode. Aí algumas pessoas me falam assim, mas eu me concentro em quê? Minha cabeça não para. Você pode se concentrar no seu coração, no chakra cardíaco, ou pensar no tema amor, tá? Que é um dos raios aqui de grande emanação na Terra, né? O segundo raio cósmico, amor e sabedoria. Então, quando você começa a se conectar com o amor, você começa a se conectar com o seu coração e apenas se solta sem intenção nenhuma, você vai começar a vibrar diferente, tá? E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais, que já já nós vamos fazer um intervalo, nós vamos começar a se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, para que você compreenda que nós podemos receber energias de cura, tanto da espiritualidade, tá? De outros planos de conhecimento, né? De seres que estão para além da órbita da Terra, ou até mesmo até dos intraterrenos, né? Então, já já nós vamos falar mais disso e nós vamos continuar esse exercício aqui de expansão, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui com esse programa, nós falando sobre cura. Olha que interessante, né? Sobre a cura da alma. É o que nós realmente precisamos fazer, né? Aqui nesse plano. E diante a isso, nós vamos avançar. Você lembra que eu estava falando agora, ainda há pouco, de a gente conseguir se soltar como se nós estivéssemos em uma piscina
Exatamente isso. Nós vamos aprofundar isso, você vai entender por que que eu estou dando esse exemplo e por qual motivo isso. Então, diante a esse processo, nós vamos aprender que a não intenção e o estado de se soltar nos ajuda a nos fundir com o todo. Porque quando nós temos uma intenção específica, né, uma intenção específica ela é extremamente válida, né? Eu quando estou trabalhando, né, com as técnicas que tenho, no consultório, seja com atendimento, com a abordagem junguiana, ou seja, com alguma prática energética, existe. Claro que eu quero que o paciente melhore, que ele compreenda tudo mais, mas o meu estado, né? O meu estado ali recepcionando aquele ser é um estado, né? É um exercício constante de um estado de me soltar, né? Então, eu estou com o ser ali na minha frente e o meu estado interior, eu tenho até aquela expectativa mundana de que ele, porque eu estou torcendo por ele e por ela. Eu torço de verdade, mas o meu estado é de me soltar. Por qual motivo? Para eu acessar essa conexão com o todo. Quando nós vamos nos soltando, nós sentamos ali numa poltrona, num sofá confortável e vamos nos soltando, fazendo esse exercício de apenas perceber aqui, olha, eu estou apenas aqui me deixando levar por essa experiência. Quando você faz isso e você não tem a intenção de curar-se, nós vamos nos fundindo com o todo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe um grande professor que eu admiro muito, chamado José Trigueirinho Neto. E uma das obras dele, algumas obras dele, ele fala da energia bril, né? E a energia bril vem de centros de cura intraterrenos, né? Depois você pode pesquisar mais a respeito disso. O Trigueirinho é uma sumidade no tema, falando sobre o processo dos intraterrenos, né? O quanto que eles nos ajudam aqui nesse plano. Bem mais evoluídos que nós. E tem um trabalho muito bonito de centros de cura aqui para a Terra, né? Então, quando nós vamos olhando para tudo isso e vamos compreendendo que nós podemos nos soltar, né? Mas para olhar e nos conectarmos com essa energia, nós não podemos ter a intenção. Percebe que eu estou batendo nessa tecla da intenção? Não tem a intenção de curar-se, não tem a intenção de curar o outro. Apenas se coloque disponível para se abrir, como se você estivesse numa piscina. Algumas pessoas me descrevem, eu mesmo já tive essa experiência, de imaginar, né? Começa com uma imaginação, depois algumas pessoas relatam que até saíram mesmo, fizeram uma projeção astral de ficar para além da órbita terrestre, né? Como se estivesse solto, boiando ali no cosmos. E consegue até observar a Terra, né? Mas consegue ficar ali nessa flutuação do cosmos. É como se você não tivesse intenção nenhuma. Você apenas está sendo conduzido por algo. Nesse momento que você começa a se conectar com esse todo, você começa a receber ajuda para iniciar um processo de treinamento para ver se você vai sustentar essa conexão de estar solta ou solto nesse estado e se você vai sustentar isso por um tempo. Porque essa energia bril, ela cada vez mais ela será disponível para a humanidade. Mas ela não é uma energia que, que pode ser conduzida pela humanidade. Olha que interessante. O que eu estou falando aqui não tem
não tem a ver com mover a bioenergética do corpo. Não é isso, tá? A energia brio é uma energia que movimenta a vida, é, a vida em cidades intraterrenas e em centros intraterrenos. E essa energia permeia todos aqueles centros, e diante a isso, ela começa de uma maneira bastante, eh, vamos colocar assim, de uma maneira cautelosa, a ser disponibilizada para quem não tem a intenção, para quem consegue se desprender de toda e qualquer intenção, ok? Então, para isso, eh, para muitas pessoas já começam a utilizar isso de uma maneira assim, entra em contato, não consegue sustentar a frequência, volta, entra em contato um pouquinho mais e volta, mas estão sendo treinadas, né? Assim como eu. No momento que eu me conecto ali com na sala de espera, antes de entrar aqui, e me conecto com essa estrutura, né? É essa a, vamos dizer assim, esse é o meu soltar. Percebe que eu falei assim, olha, a gente vai perceber que não é a intenção. Não é a intenção, não é o ir ao encontro de, é se soltar a partir desse lugar que você está. No momento que você consegue se soltar, que você começa a perceber que você não precisa ter a intenção, ok? De repente você está com uma patologia séria. De repente você está com câncer. De repente você está com uma doença ali que você precisa ter muita atenção. E aí, diante a isso, você começa a perceber assim, olha, Léo, mas eu quero me curar. Eu sei. Mas faça esse exercício. Na hora que você terminar o exercício, você mergulha você mergulha na sua intenção de novo. Mas se dê o presente, né? Se dê o presente de fazer esse exercício com você, de se conectar, ficar nessa intenção. Inclusive, você pode fazer isso de maneira ativa. Você pode estar trabalhando ali no seu computador e de uma maneira em que você apenas se desprende de toda e qualquer intenção. E toda e qualquer intenção é assim: olha, eu não tenho intenção de ser isso, de ser aquilo, de ser o melhor, de ser tudo isso, né? Todos esses aspectos, estabelecimento de metas, isso a gente dá uma atenção muitas vezes, né? Para que a nossa criança interior tenha condição de pensar que ela é alguma coisa, né? Claro, é evidente que, por exemplo, com a nossa família, né, a gente quer que os nossos filhos, né, estejam bem. A gente tem essa intenção porque nós somos humanos, né? Mas no momento que a gente está exercitando, nós estamos aqui para nos desprender de tudo, ok? Eu digo, fazendo uma brincadeira séria, que nós vivemos para aprender a morrer. Porque o processo de desconexão do corpo físico para uma estrutura de percepção, uma estrutura de consciência, de percepção de consciência diferenciada dessa tridimensionalidade que nós temos aqui, ela está ela é diretamente relacionada com um processo de desprendimento. Quantas pessoas, você já deve ter visto, quantas pessoas ali que nós sentimos assim que chegou a hora da pessoa, mas a pessoa muitas vezes fica se segurando, porque não sabe como as coisas vão ficar. Não sabe como não sabe como um filho vai cuidar da vida, não sabe como a esposa vai se cuidar, não sabe como o marido vai ficar, né? Não deixou a casa arrumada, né? Veja só, certa vez
eu recebi um paciente que ele me procurou para trabalhar o luto da perda da esposa dele. E eles foram casados por mais de quase 40 anos. E ele me procurou para trabalhar esse tema do luto. E ele disse assim que a esposa já estava com uma doença bastante avançada, estava lutando pela vida. E no dia que eles foram para o hospital, que ela internou e de lá ela fez a passagem, ela, ela deixou a casa toda arrumada, ela passou tudo, a roupa, né? Deixou a casa impecável e só. E aí esperou o marido chegar e pediu para que eles pudessem ir no hospital, né? E no caminho do hospital, ela não estava muito bem, mas contando para ele, olha, eu passei roupa, tal, isso foi difícil. E aí ele ficou surpreso. Ele falou, mas por que você fez isso? Por que você não me chamou antes? Ela disse assim, não, porque eu queria deixar tudo pronto, né? Tudo prontinho aqui, né? Eu queria deixar tudo arrumado. Olha o compromisso, né? Aquele compromisso de deixar tudo pronto, de deixar tudo organizado, né? Não estou dizendo que a organização não seja algo válido, mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas se prendem muito. Então, a vida é um treino constante de aprender a se soltar das coisas, a não se prender com as coisas. Veja só, o que acontece, né? Muitas vezes algumas pessoas passam por situações delicadas de perderam, né? Tiveram perdas significativas na vida, perdas de um ente querido, né? Perdas de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, numa situação de acidente, né? Ah, perdas, né, financeiras, ou por exemplo, acontece uma coisa, perde a casa, né? Acontece uma enchente, acontece numa zona de deslizamento e a casa é invadida, perdeu a casa, perdeu tudo. E a resiliência nos mostra que a partir do momento que a gente se solta frente a uma nova realidade, a gente lida melhor com as situações. O poder de resiliência e conseguir se soltar está diretamente ligado com essa dinâmica da gente aprender a se soltar. Por que eu estou falando isso? Por conta da cura. Por conta da cura da nossa alma. Ok? Quando o corpo está doente, por alguma situação, existe algo que precisa ser percebido ali, né? Existe algo que precisa ser percebido no campo da nossa espiritualidade, no campo da nossa alma, no nosso campo bioenergético. No momento que você faz esse exercício de simplesmente se soltar, você começa a se conectar com um campo maior, né? Você começa a se fundir com um todo, e é a partir daí que nós começamos a receber uma ajuda muito significativa. Mas você perceba muito bem que se você tiver a intenção de receber essa energia, a energia Bril, pesquise sobre ela, tá? Você pode colocar lá em pesquisas da internet, energia Bril, trigueirinho, vai ter uma porção de relatos, tem livros falando sobre a energia das cidades intraterrenas, Mistlitlã, Aurora, tem várias cidades intraterrenas, cada uma com seus trabalhos específicos. Então, veja só, se você tiver, você fala assim, nossa, eu vou me conectar, vou fazer o exercício lá que o Léo estava falando lá naquele domingo. Nossa, eu vou me conectar aqui. Você entrou para se conectar, por isso que é desafiador e muito simples ao mesmo tempo. Você entrou com essa intenção, você não vai sentir, tá? Você não vai se conectar. Você apenas senta e se solta. Algumas pessoas falam assim, mas Léo, que desafio que é fazer isso? Porque como é sentar e se soltar? É como se você fosse dormir, ok? Inclusive no sono, nós recebemos muitos tratamentos, né? Muitos tratamentos
de outros planos, né? Ah, de outros planos, de outros mundos, né? Próprio Jesus, né? Tem uma fala que ele diz mais ou menos assim: olha, o que eu trago para cá não é desse mundo, ou seja, não é daqui da Terra, ok? O que ele traz não é aqui deste plano, assim como outros seres, com outras palavras, dizem algo semelhante. Então, diante a isso, nós vamos olhando para tudo isso e fala assim, caramba, olha, então eu preciso, é, 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 deixa eu meditar aqui, deixa eu pensar nessa perspectiva, porque na hora que você pensa e fala assim, ok, eu vou me soltar, eu vou sentar aqui e vou imaginar, você pode até imaginar que você está numa piscina boiando, ou você pode meditar, imaginar que você está em um lugar sendo conduzido por um plano, né, um outro plano, ou no sistema solar, né, ali no cosmos, e com a total desconexão de toda e qualquer intenção. Naquela hora, pense que você não é um ser. Imagine que você só está ali, né? Que você não é um ser de determinado gênero, que você não é determinada profissão ou nada disso. Apenas se solte, porque no momento que você se soltar ali, você começa a receber essa ajuda. E quando você recebe essa ajuda, e justamente nesse momento onde essa energia cada vez mais será disponibilizada aqui na Terra, mas somente aqueles que começarem a sutilizar a sua energia terão condições de iniciarem um processo de treinamento para isso. Entenda que esse treinamento não é um treinamento que você vai num lugar e aprende a fazer isso, né? Não é para ir num lugar. E se alguém se colocar como treinador, né? Treinador da energia Bril, né? Desconfie. Desconfie, porque não é um processo onde você vai para um centro de treinamento para isso. Não, é algo com você. É somente com você. É somente se soltar. Agora, somente se soltar é um desafio para muitas pessoas, porque nós temos uma estrutura dentro do aparelho psíquico chamado ego, que nos impede muitas vezes de fazer isso. Porque na sociedade nós somos bombardeados por ideias de que nós temos que ser alguma coisa. Entende? Ou seja, no momento que você começa a fazer a intenção de não querer nada para si, ok? Ok, você pode comprar sua casa. Tá lá no seu nome, né? Você tem a sua casa lá no seu nome? Tá bom, mas tá registrado no seu nome, que é o nome que te deram, no seu CPF, no seu RG, um número que te deram, tá registrado ali, mas não tá registrado na sua alma. Você não vai levar pro plano espiritual sua casa, nem seu carro, nem qualquer coisa que seja. Ok? Então, não tem o pronome possessivo, meu. Não tem nada meu, não é nada seu, tá? Não tem nada seu. Então esquece disso aí que as coisas são suas. Não tem nada seu, gente. Não tem o pronome possessivo, né? Certa vez eu conversando com uma querida amiga que ela se formou em letras na USP e se especializou a, a- na língua tupi. Olha que bonito isso. E ela falou assim que na língua tupi, tupi-guarani, não existe o pronome possessivo. Então, o indígena, no momento que ele está ali se comunicando, ele olha para a floresta, ele chama de a floresta, não é a minha floresta. Não é o meu filho. Olha, esse é filho. Esse é esposa. Não sei se eles chamam de esposa, mas essa é mulher, né? Então não tem o pronome possessivo.
Ou seja, eles estão integrados com a natureza, ok? Então, e existem práticas de cura, né? De medicina, vamos colocar assim, medicina indígena para ficar mais palatável aqui, mas processos de cura riquíssimos, né? Por quê? Porque eles estão integrados com o todo. Então, quando nós estamos integrados com o todo, nós conseguimos receber. E para que a gente possa receber, não pode existir a intenção. E como que a gente trabalha a conexão de não termos a intenção? Nós nos conectamos a partir do momento onde a gente consegue refletir, né? Tira o pronome possessivo. As minhas coisas, a minha casa, o meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Ah, tem que ser da minha forma. Ah, toquei num ponto, né? Toquei num ponto. Que a pessoa... Me desculpe, pessoal. É a tosse aqui, é a gripe. Obrigado, Pedro. Então, sei lá, a pessoa reclama porque não lavou o talher do jeito que ela gosta. Porque colocou o talher escorredor, ela gosta que coloca pra cima. O marido foi lá e colocou pra baixo. Gente, percebe como nós nos prendemos em coisas, né? Que são delicadas. Situações que são absolutamente assim, que ferem o nosso fluxo de desenvolvimento. Certa vez eu escutei isso. A pessoa deu um piti porque o talher era para cima, tinha que colocar para baixo, ou era para baixo, tinha que colocar para cima. Eu falei, mas que diferença faz, gente? Que diferença faz? Ah, porque se coloca para baixo existem germes que na hora que você vai pegar... Eu falei, então vai lá e vira. Vira. Entende? Para de ser assim. Para de ser crica. Para de ser chata. Para de ser chato. Entende? Porque isso não gera... isso agride o fluxo de desenvolvimento nosso. E aí, dentro de um processo como esse, né, de um processo onde nós podemos receber uma graciosidade como essa, de uma energia, de uma ajuda, de um plano sutil, né? Nós podemos receber essa energia apenas se nós nos conectarmos com o todo. Começamos a receber, e só um detalhe, quando começamos a receber essa energia ela vem no campo etéreo, ela vem através do campo etéreo da Terra. E não há grandes percepções sinestésicas. Não há uma percepção objetiva sinestésica, né? Há apenas um sentir, né? Da mesma forma que não é uma energia que pode ser manipulada. E seguramente eu acredito que pensaram nisso, foram estratégicos a pensar nisso, para que a gente não possa manipular essa energia que o ser humano não tenha o ser humano não tem a autorização, ele não pode manipular essa energia. Nós podemos manipular a energia da nossa bioenergética contra as pessoas. E isso existe. Pra você ter ideia, em tempos antigos, eu pratiquei algumas artes marciais. E gostava sempre de estudar sobre antigos guerreiros, porque isso tem ligação direta com questões antepassadas. Guerreiros antigos, eles conseguiam manipular a energia da bioenergética associada a golpes. Um contemporâneo em relação a isso é o Bruce Lee, né? Onde Bruce Lee tinha uma forma, né, de lidar com essa
com essa energia, né? A energia dele, da bioenergética, para mover o seu corpo numa velocidade estrondosa, né? E uma força descomunal. E na antiguidade existia, né? Hoje, né, veja, essas energias elas foram gradativamente se fechando, mas nós estamos no momento de começar a abrir de novo essas energias, no entanto, com uma consciência diferente. Não é para ferir ninguém. E nós temos, vamos dizer assim, disponível para nós, a partir de um percurso evolutivo, a energia abriu para que a gente possa mergulhar num processo de cura, mas cura da nossa alma. E seguramente, se você entra em contato com isso, você começa a compreender que, diante a todo esse processo, você começa a mergulhar em um rico conhecimento, e as pessoas que estão ao seu redor começam a sentir isso também. Tá? Tem um livro para embasar essa nossa conversa aqui, né? Tem um livro chamado Mistritlan, do José Trigueirinho Neto, e um outro livro chamado Formação de Curadores, também, que explicam sobre isso. É muito importante, se você quiser se aprofundar, você lê essas literaturas, tem, entre outras literaturas, e tem os vídeos do José Trigueirinho Neto também, que ele explica essa energia. Inclusive, o vídeo do José Trigueirinho Neto, que promove o livro Formação de Curadores, né? Tem um vídeo na internet, você joga lá, Formação de Curadores Trigueirinho, vai aparecer esse vídeo, e esse vídeo ele explica de uma maneira muito melhor do que a minha, seguramente, como é esse processo de você simplesmente se soltar. Então vamos pensar nisso, tá? Então olha, esse é o recado de hoje, com muita alegria que estou aqui me soltando para passar essa mensagem para vocês. Espero que você tenha um ótimo domingo, né, na companhia de queridos seres ao seu redor, tá bom? Um bom domingo, e amanhã, programa Luz e Cura, às 10h30 da manhã. Um grande abraço.